Olá, sou Rafaela Gonçalves Olmedo, psicóloga clínica, e venho através desse vídeo falar sobre um assunto importantíssimo, sobre sonhar. Então nós temos dois tipos de sonho, não é mesmo? Aquele sonho que nós sonhamos dormindo e o sonho que nós sonhamos acordado. E hoje nós iremos falar um pouquinho do sonhar acordado, que seria aquele desejo, aquele ideal que nós temos para a nossa vida. Aquilo que envolve um desejo para o nosso futuro, né? Então é um sonhar com às vezes o inexistente no momento, né? É você imaginar, idealizar, projetar algo que na sua vida não está acontecendo ainda, mas que você tem o desejo de que isso aconteça, né? Então, o que envolve esse sonhar, né? Quais são os passos, talvez, o que envolve a realização desse sonho? Então nós sabemos que sonhar, nós podemos sonhar muitas coisas. Aquilo que é importante para você, né? É um sonho, né? Então, às vezes, realizar o sonho de uma formação acadêmica, às vezes construir uma família, às vezes uma casa própria pode ser um sonho, uma chácara, uma fazenda, ser uma referência na sua profissão pode ser um sonho. Então, o sonho é aquilo que é importante para você. Então, sonhar, nós podemos sonhar várias coisas, mas o que torna um sonhador uma pessoa que vai talvez realizar o seu sonho? O que torna um mero sonhador em um concretizador de sonhos? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Então, sonhar é algo que nós talvez fazemos o tempo todo, né? E tem pessoas que infelizmente desistiram de sonhar, que um dia foram sonhadoras e que alguma circunstância aconteceu, ou às vezes tentou várias vezes e não concretizou, e então talvez passou a desistir do sonho, né? Então, o que será que é importante para que o nosso sonho se concretize? Então, primeiro nós temos que saber que sonhar é o primeiro passo. Então, se eu sonhar não significa que eu vou concretizar, mas para que eu concretize algo, primeira coisa é eu ter um ideal em mente, é eu idealizar alguma coisa para o meu futuro. Então, o sonhar é o primeiro passo, mas não é o final. Então, existe um percurso entre o sonhar e a concretização daquele sonho. E é esse percurso que nós iremos falar um pouquinho. Então nós temos que entender também que para a gente concretizar um sonho, nós precisamos sair da zona de conforto. Então nós, seres humanos, nos acomodamos muito fácil a qualquer circunstância, né? E às vezes a gente se acomoda e para a gente viver algo novo na nossa vida, a gente tem que saber que envolve esse sair dessa zona de conforto, envolve essa iniciativa. Então, apenas sonhar não significa que eu vou concretizar. Eu preciso entender que eu tenho que sair da zona de conforto, né? Para então eu conseguir dar o segundo passo, né? De tomar a iniciativa. Apenas sonhar é o primeiro passo. O segundo passo é tomar uma iniciativa por mim mesmo. Eu preciso saber que eu sou o responsável pela concretização desse sonho. No sentido assim, de que eu sou o único que vou poder fazer por mim mesmo. Eu sou o único que vou poder tomar a iniciativa. Não vai depender do outro, não vai depender de terceiros. Eu sou aquele que me torno responsável, protagonista da minha história, né? Responsável pelas minhas escolhas, responsável por desistir ou por perseverar. Né? Se eu desistir, eu não posso culpar o outro, não foi o outro que tomou essa decisão por mim. E se eu responsabilizar as circunstâncias, eu vou ser prisioneiro dessas circunstâncias, eu vou ser sempre aquele que vai dar desculpas. Mas olha, com o outro deu certo, mas comigo não. Mas se a gente for ver os maiores exemplos da história, né? Vamos pensar em Beethoven. Beethoven, né? Ele grande compositor de músicas, né? Uma referência na música internacional. A gente vê na história dele que ele, após ter composto várias músicas, ele desenvolveu a surdez. E nesse momento que ele pensava, nossa, talvez esse momento que ele inesperado em que
a surdez bateu na porta, ele pode ter pensado, olha, e agora é o meu fim, né? Então, a gente lendo sobre a história dele, a gente vê que ele até ficou um momento deprimido, até talvez pensou até em suicídio, que era o fim. Mas aí, por um momento, ele pegou e usou aquela adversidade, aquele fracasso, e ele usou aquele fracasso para que ele pudesse se desenvolver. E aí ele começou a compor músicas só pela vibração das músicas. Então, ele conseguiu compor as melhores músicas após ter desenvolvido a surdez. Olha só, algo que parece ser impossível, né? Como uma pessoa surda consegue ouvir uma música? Ele ouvia a música pelo coração dele. E ele conseguiu, então, ser uma referência mundial por ele não ter desistido. Se ele talvez tivesse desistido, a gente nem estaria falando sobre ele, não é verdade? E aí a gente vai ver sobre vários outros exemplos da história do mundo, história nacional ou internacional, e a gente vai ver que um dos requisitos para que a pessoa consiga vivenciar o sonho é não desistir. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente acha que é apenas sonhar, é apenas desejar, apenas às vezes desejar o sonho é o suficiente. E não é. A gente precisa sim ter aquele desejo, visualizar esse sonho, sim. É interessante a gente visualizar, mentalizar aquele sonho, que é capaz é como se a gente visualizasse um percurso para a gente, por exemplo, o mapa que a gente cria, um mapa mental que a gente cria de um lugar, né? A gente está na nossa casa e vai para até um lugar X. Então a gente visualiza um mapa para chegar naquele lugar. Só que se tiver um obstáculo no meio daquele caminho, o que a gente faz? A gente volta para trás? Não. A gente volta para nossa casa? Não. O que a gente faz? A gente desvia aquele obstáculo, a gente cria uma nova rota e aí então a gente sabe qual que é o nosso destino, o nosso ponto de chegada, e a gente não desiste. Então o que nós precisamos fazer também, que é algo que a gente já faz todos os dias, essa rota de lugares de um ponto ao outro, a gente tem que fazer isso com os nossos sonhos. Saber qual que é o meu sonho, identificar qual o motivo de eu estar sonhando, por que aquilo é importante para mim. É tão importante, por quê? Quem vai se beneficiar desse sonho? Porque se não tiver muita importância, se não tiver um motivo, talvez se torne algo aleatório. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Agora, quando eu tenho o motivo daquele sonho, eu sei o porquê daquele sonho, então eu vou ter em mente uma perseverança, talvez. Eu vou me lembrar que eu não posso desistir daquele sonho, porque eu tenho um motivo de sonhar e de concretizar. Não é verdade? Então eu preciso sonhar, eu preciso enfrentar os obstáculos que aparecem. E mediante os erros, então a gente vê em várias histórias, assim como de Beethoven, que teve algo ali, um obstáculo, né? E algo inevitável, algo que ele não estava esperando, inesperado, e a gente então tem que aprender a superar aquele obstáculo, a gente tem que se reinventar, a gente não pode desistir. Às vezes a gente vai se cansar no meio do percurso, mas a gente não pode desistir. A gente pode, talvez, descansar. Às vezes, naquele momento, fala assim, peraí, eu vou dar uma respirada, eu vou rever todo o planejamento que eu estou fazendo, eu vou rever o meu sonho, eu vou rever o projeto que eu fiz para o meu sonho e verificar se esse é o melhor caminho, se essas escolhas são as melhores escolhas. E eu posso, às vezes, cometer erros no trajeto do sonho. Cometer erros, decisões, fazer parcerias que eu não deveria ter feito, ter tomado algumas decisões, às vezes querer pegar um atalho no meio do caminho e às vezes ter achado que aquele atalho ia me levar a um resultado mais rápido e depois eu ver que aquilo não deu no resultado que eu queria, eu posso rever os meus erros. E a gente tem que aprender com os erros, não é verdade? A gente não pode pensar que o erro, se eu errei, é impossível de eu acertar. Não, né? Então a gente tem que pensar que as boas decisões, elas vêm da experiência.
E a experiência, ela vem talvez de más decisões. Então aquelas pessoas que a gente vê como uma pessoa experiente, uma pessoa sábia, ela geralmente é aquela que vai antever os problemas lá na frente. Por quê? Porque ela vivenciou. Então ela consegue falar, ó, não vai por ali. Por quê? Porque ela já foi por aquele lugar. Ó, não tome tal decisão, porque ela já sabe a consequência, né? Então, os erros não é sinônimo de fracasso. Você não pode achar que cometer erros significa que você é um fracassado, né? Você quer ser um grande empresário. Não é porque você abriu uma empresa e aquela empresa veio à falência que você não pode ser um empresário bem-sucedido um dia. A gente vai ver a história dos grandes empresários, a maioria já foi à falência muitas vezes, né? Grandes políticos aí, Abraham Lincoln, que tentou várias vezes se candidatar em outras posições da política e ele não foi eleito, mas ele não desistiu e ele conseguiu ser o 16º presidente dos Estados Unidos, porque ele tentou e ele não desistiu. Ele tinha uma trajetória de insucessos, uma trajetória, digamos, de fracassos, de nãos que ele recebeu, só que ele não desistiu. Ele não desistiu de se candidatar e ele se tornou um presidente, né? Então, é um exemplo também que a gente pode dar. E então a gente precisa, para a gente realizar o sonho, então identificar quais os erros que a gente cometeu, rever esses erros, talvez às vezes traçar novas estratégias para concretizar aquele sonho. E nós devemos perseverar. Se a gente estiver cansado, a gente tem que parar, esperar. Então, naquele momento que você para, você reflete sobre as suas ações, revê as estratégias que você tomou, o percurso que você fez, o que não deu certo e o que deu certo. E aí, então, se você fracassar novamente, você tem que tentar novamente, né? Então, se você está perdendo, você tem que rever o porquê que você está perdendo, né? Mas não significa que você é um fracassado. E você precisa sempre estar recuperando os motivos do seu sonho. Por que que você está naquela caminhada? Por que que você entrou naquele percurso? Por que que você decidiu tomar aquela decisão? Então você precisa recuperar os motivos, que é o que te motiva a querer manter nessa trajetória. E ao você não desistir, ao você não se entregar às adversidades, um dia você vai realizar o seu sonho, sim, né? Você pode ser um realizador de sonhos, de concretizar o sonho da sua vida, mas para isso você não pode desistir. O único que pode sonhar por você é você mesmo. Eu não posso sonhar por você. Eu tenho os meus sonhos e eu só posso tomar iniciativa pelos meus sonhos. O que eu posso é motivar as pessoas ao meu redor a continuar sonhando, a continuar revendo os seus erros, a continuar lembrando dos motivos de se continuar sonhando. Mas eu não posso concretizar o seu sonho, porque eu não posso assumir o seu lugar, a sua postura na sua vida, né? E quando a gente concretiza um sonho, acabou então? Não preciso mais sonhar? Já cheguei no meu ponto de chegada? Não, quando eu termino de concretizar um sonho, eu posso sim sonhar novamente e me tornar um eterno sonhador, né? Eu posso me tornar uma sonhadora de colecionar sonhos, vários sonhos, né? Por que não realizar vários sonhos na minha vida? Então, não perca essa essência que nós seres humanos temos, essa capacidade de idealizar, de planejar nossos ideais e vivenciar experiências que só nós poderemos vivenciar se nós não desistirmos. Então nunca desista de sonhar, seja um sonhador, né? A vida é movida por sonhos, tá bom? E se o seu mundo for pequeno, se o seu mundo, a sua visão for limitada, você vai ser um sonhador frustrado, porque você só vai ter sonhado, ter dado o primeiro passo e não vai ter concretizado. Mas se o seu mundo for muito maior, você vai poder vivenciar histórias que só você vai poder contar e deixar um legado para suas gerações.